Olá pessoal, boa tarde, né? Eu vou optar por gravar a aula porque eu não vou ter condições de fazer a aula online hoje devido eu ter que marcar a presença no aniversário do meu sobrinho e também eu estou com muitas atividades hoje aqui. Minha sogra vem para cá, questões de saúde também, alguns problemas. E acredito que no próximo sábado nós vamos voltar às nossas aulas presenciais, porque os ônibus já estão começando a rodar na segunda-feira, então vai ser a oportunidade da gente começar, já que não havíamos começado, para não prejudicar nenhum aluno, principalmente aqueles que vêm de ônibus. Hoje nós vamos falar sobre São Bernardo de Claraval, ou Bernardo de Claraval. Ele é também um escolástico, conhecido também por ser um mestre da mística. Nós vamos trabalhar não somente a sua biografia, mas o seu pensamento, né, o que ele defendia e a sua importância dentro da história, né, ou seja, da igreja, da história do pensamento cristão. Bernardo de Claraval, ele marca, né, o início do século XII, e é um século em que estava um florescimento muito grande em todos os setores da cultura, e entre esse florescimento estava a poesia nacional, romance, historiografia, organizações corporativas e várias outras questões. E ele vai ser um dos que, sob o ponto de vista especulativo, ele vai formular a primeira síntese da teologia e da dialética. Então, Etienne Gilson vai dizer: e enfim, cabe a esse século a glória de haver produzido o grande mestre da mística, São Bernardo de Claraval. Então, o século XII é um século em que ganhou de presente Bernardo de Claraval e o seu pensamento. Ele é filho de pais nobres, ele nasceu por volta de 1090 em Fontaine-le-Dijon, né, é o nome da cidade. E depois dele hesitar durante algum tempo entre a sabedoria e a santidade, ele acabou ingressando no mosteiro de Cister. E nesse ingresso é curioso que ele foi acompanhado de 4 irmãos, um tio e 25 companheiros, amigos de juventude. É interessante que ele entrou bem acompanhado, né, com tantas pessoas assim da sua família e amigos. Nesse mosteiro, pouco antes, né, dele entrar, iniciou-se um movimento de reforma da ordem cisterciense, que passou mais ou menos 3 anos, né? E Bernardo ele foi incumbido de fundar o mosteiro de Claraval. E ele foi sabiamente orientado e tornou-se esse lugar, né, esse mosteiro de Claraval, se tornou um grande centro difusor do impressionante movimento de reforma. E ele ainda em vida, né, ou seja, chegou a fundar 68 mosteiros, ou seja, 68 mosteiros acabaram se juntando ao dele. Então ele teve uma importância muito interessante nesse período. Ele também se opunha a muitas heresias, né, do período. Ele lutava incansavelmente contra hereges e algumas inovações que ele discordava, que contrariava a fé, né, cristã naquele período e a ortodoxia. Ele também é conhecido por ser um doutor por excelência da Mariologia, né? Então ele se colocou contrário também à introdução da festa da Imaculada Conceição. Então, ele era contrário. E ele escreveu muitas obras que tratam sobre exposição da regra beneditina, a essência dos graus de humildade, as faltas, né, ou seja, que se opõem à virtude. Também ele vai escrever sobre a medida dos graus do amor de Deus, vai trabalhar sobre graça e livre-arbítrio, e vai escrever vários tratados teológicos, sermões, cânticos, né? Ele vai fazer exposição também, interpretação de Cântico dos Cânticos,
E é muito rica a sua biografia, né? Ele escreve muitos textos sobre mística e há muitos sermões também. E Tian Gilson, que é um grande historiador da filosofia também, ele vai falar numa citação de uma das suas obras, Estudos de Filosofia Medieval, no tomo 25, né, de 1934, ele diz o seguinte sobre Bernardo: doutor em conteste da mística, Bernardo é simultaneamente um dos grandes mestres da introspecção e um fino perscrutador dos segredos do coração humano, das suas paixões e de suas tendências, de suas potencialidades divinas, bem como de suas aberrações humanas e até mesmo diabólicas. A partir dessa experiência pessoal e apoiado em Santo Agostinho, e mormente nos padres gregos, elaborou uma antropologia que pode ombrear o que há de melhor no gênero. Então, sobre o homem, né? Então, aqui agora a gente vai passar o homem como imagem e semelhança de Deus. Então, diz a Escritura que o homem foi criado conforme a imagem de Deus. Por conseguinte, ele não é a imagem de Deus no sentido estrito, visto haver apenas uma imagem de Deus, a saber, o Verbo. O homem é a imagem desta imagem de Deus. Isso é no pensamento dele, né? De Bernardo de Claraval. Também, ou seja, o que significa ser imagem de Deus? Em primeiro lugar, a expressão denota a extraordinária dignidade da condição humana e sua aptidão para participar na glória de Deus. Na verdade, o homem possui uma anima magna, ou uma alma magnífica, né? Uma grande alma. Essa dignidade recebida do ato da criação é inseparável da alma humana. Todavia, ela apenas informa a alma, sem identificar-se com esta. Não obstante, a alma não pode perder essa forma sem cessar de ser o que é. Então, aqui ele fala sobre a imagem de Deus e sobre essa semelhança de Deus, né? Então, ele vai dizer, além dessa aptidão para participar da glória de Deus, a alma traz em si uma aspiração concriada para os bens superiores. Ela é similitude, ou seja, de Deus. Sobre esse ponto de vista, ela é uma semelhança, uma similitude de Deus. Essa aspiração, ela se fundamenta na retidão sobrenatural da alma e também como sua grandeza também vai se derivar da aptidão de participar da vida divina. Sua retidão provém do desejo de participar dessa vida de Deus. Como a grandeza, assim a retidão é algo distinto da alma. Além disso, a grandeza é diferente da retidão, pois ela é separável da alma e aquela não. Priva-se da retidão todo aquele que perde o amor e o desejo dos bens superiores. E dessa semelhança, né, vem a integridade e a perfeição do ser humano. Sem a imagem do homem, cessa de ser homem, e sem a semelhança, ele se desfigura ou deforma. Por isso, o homem se humaniza na mesma medida em que cresce na semelhança com Deus. Nisso está toda a sua grandeza. Então, ele vai mostrando que quanto mais o homem se torna semelhante a Deus, mais ele vai evoluindo, ele vai crescendo. E quando ele vai se perdendo isso, ele vai como se fosse se transformando, se animalizando mesmo, né? Ou seja, ele vai perdendo as suas características boas, vai se desfigurando. E sobre essa perda e recuperação da semelhança divina, então sobre a dessemelhança, né? Então ele vai dizer o seguinte: desgraçadamente o homem distanciou-se livre e conscientemente das coisas do céu, preferindo-lhes os bens da terra, antepondo seus próprios interesses aos de Deus, e recurvando-se sobre si mesmo, sua alma transformou-se de ânima reta em ânima curva. Então aquela ideia da queda, né? Então aqui, claro que ele não está explicando isso aqui, mas ele vai trazer essa compreensão também de que o pecado fez com que o homem se distanciasse de Deus, então caísse no estado de corrupção, que é essa dessemelhança, né? Então, é verdade que mesmo nesse estado a alma retém sua semelhança com Deus, graças à sua grandeza, mas desassemelha-se de Deus em consequência daquela curvatura.
Pela mesma razão, ela se desassemelha de si mesma, pois, uma vez perdida a semelhança com o modelo original, a imagem deixa pelo mesmo fato de assemelhar-se a si mesma. Todavia, a alma conserva a consciência de sua grandeza e sabe-se ao menos parcialmente semelhante a Deus e, por conseguinte, a sua própria natureza, pois sua capacidade para o divino permanece. Ao mesmo tempo, porém, ela se dá conta de haver sido infiel à sua própria natureza. Esse estado anormal dá origem a um penoso sentimento de desequilíbrio interior, em que a alma, como saber-se de certo modo semelhante a si, sente-se contudo dissemelhante de si mesma, donde o horror tem de si própria. Então, o que acontece? Aqui também é importante a gente salientar que dentro desse pensamento existia algo parecido com o pensamento de Tomás de Aquino, de que o homem vem de Deus e volta para Deus. Então eles não tratam a queda como uma corrupção total, de que Deus ele quando promove a restauração de Adão e quando ele, né, ou seja, envia Cristo para salvar os seus, aqueles que não são salvos, aqueles que não são escolhidos de Deus para salvação, que não vão exercer fé, que não vão conhecer a Cristo, eles estão perdidos eternamente. Então, aqui há uma ideia de que o homem vem de Deus e volta para Deus, de que durante esse trajeto essa alma pode conhecer, né, ou seja, pode voltar, que ela guarda uma centelha ali divina que vai fazer com que ela acerte o caminho de volta. Então, essa ideia de que a salvação ela está dentro da igreja como instituição, ou seja, que as pessoas elas vêm de Deus, voltam para Deus, então eles não acreditam como nós acreditamos, em certo sentido, de que aqueles que não conhecem a palavra, que estão no mundo perdidos, que se não vierem a exercer fé, eles nunca serão restaurados. Então, assim, esse pensamento de Bernardo de Claraval é muito parecido com o pensamento de São Tomás de Aquino, que ele acredita que através da razão, através, né, ou seja, dessa evolução humana, as pessoas elas vão ter sua vida, né, sua alma restaurada, vão cair em si, vão ter consciência, né, e vão exercer, né, vão permanecer ali, porque veio de Deus e volta para Deus. Então, o fim último do homem, para ele, é isso, é voltar para Deus. O homem vem de Deus e volta para Deus. Então, nesse trajeto, ele não vai se perder. Então, é um pensamento desse período também. A possibilidade de retorno, né? Então, é justamente isso. Então, existe uma possibilidade de retorno. Então, a possibilidade de retorno é assegurada pela indestrutibilidade da imagem de Deus no homem, ou, em outros termos, por sua receptividade incoercível para o divino. É como se, mesmo caído, a imagem não foi totalmente destruída. Então, ficou ali algo que vai fazer com que esse homem possa cair em si e venha a ter uma vida piedosa. E não é esse o que nós aprendemos, né? Não é isso que nós compreendemos na doutrina. O que a palavra de Deus nos mostra é diferente, porque é aquela ideia de que a queda ela maculou totalmente, ela não foi parcialmente. Então, foi preciso morrer, né? Ou seja, foi preciso Cristo morrer na cruz para que pudesse reparar tamanha vergonha, tamanho horror, tamanha mácula do pecado. Então não ficou nada que pudesse nos levar a Deus depois da queda. Somente Deus poderia fazer isso. Então o homem não ficou com uma centelhazinha divina ali, um pouquinho, né, como se fosse para que ele pudesse cair em si e voltar. Se não fosse Deus, o homem não teria como voltar. Então essa ideia de possibilidade de retorno é complicada. Como vimos, ser imagem de Deus equivale a ser capaz de Deus. Então, como se o homem fosse capaz de Deus. Por isso a imagem de Deus
impressa no homem, forma o ponto de partida na mística cisterciense, que em outra coisa não é do que a teoria e a prática daquilo que se exige do homem, que aspira a restaurar do modo mais perfeito possível a semelhança divina em sua alma, até atingir o amplexus verbio, que é o grau mais elevado desse processo de assimilação à divindade. Então aqui a gente, como eu falei na aula anterior, né, que essa compreensão que a gente vai ter dessa teologia mística, desse conhecimento místico, não é um Deus que vem em busca do homem, mas é um homem que vai em busca de Deus. Então aqui é uma compreensão de que tem uma centelha divina no homem, o homem é capaz de Deus, e sendo capaz de Deus, ele, através do conhecimento, através da espiritualidade, ele vai atingir, ou seja, esse grau elevado, porque ele vai se aproximar de Deus, ou seja, ele vai fazer um esforço em busca de Deus, porque ele tem uma imagem impressa dessa dignidade. Então, é algo que vai contrário àquilo que a maioria de nós, né, ou seja, nós acreditamos que se Cristo não tivesse morrido na cruz, não havia possibilidade de salvação, por mais inteligente que o homem se tornasse, por mais religioso que um homem se tornasse, não havia como ele ter algo nele que pudesse fazer com que tivesse uma aproximação, porque estava separado pela mancha do pecado. Continuando, em vista desse ideal, é mista que o homem arrepie caminho, extirpando de sua alma, pela graça e pela prática da humildade e da caridade, as causas da dessemelhança com Deus, pela renúncia ao pecado, pelo restabelecimento da sua condição original e pela reorientação espontânea e amorosa para as coisas de Deus. A alma se dispõe para a união estática ao divino, ao divino esposo, isso. A alma torna-se a ver-se tal qual fora na aurora da criação, como semelhança pura de Deus, e nessa visão interior de si mesma, ela vê a Deus assim como é vista por ele, e o ama assim como é amada por ele. Nesse conhecimento e amor recíprocos entre esposo e esposa, consiste o êxtase místico. Este, por sua vez, não é senão um antegosto da visão beatífica, onde a semelhança perfeita com Deus permitirá uma união definitiva, embora sem confusão de substâncias. Então aqui, Gilson vai dizer, não cabe aqui uma análise pormenorizada dessa sublime mística cisterciense. Suas ideias principais podem resumir-se no seguinte: a alma é criada segundo a imagem de Deus, ela é grande por ser capaz de Deus, e é reta enquanto aspira às coisas de Deus. A alma que perde esse desejo tende às coisas da terra, se recurva, mas graças à sua grandeza nativa, ela retém a possibilidade de retornar a Deus. Olha só como é engraçado que no início eu falei que Claraval ele lutava contra os hereges. Então assim, mas se hoje nós fôssemos abstrair esse conhecimento de Claraval, nós estaríamos sendo hereges. Então hoje nós continuamos lutando contra um herege que lutava contra os hereges do seu tempo. Por quê? Não tem como conceber esse pensamento a partir de uma visão bíblica, ortodoxa, reformada, cristã mesmo, verdadeira, a partir da Escritura. Por quê? É algo que está no homem, ou seja, o pecado, né, o afastamento, fez com que a alma ficasse ali com problemas, mas ficou algo ali, né, então um pouquinho, e ele vai poder retornar. Então aí dá a ideia de que há uma salvação universal e as pessoas, elas só precisam querer, né, ou seja, só precisa querer se aprumar, se ajeitar, para elas poderem caminhar para a beatitude, para a piedade, para a salvação. Por isso que é tão comum algumas pessoas religiosas, principalmente de seitas cristãs, né? Então, e aí entra os espíritas, alguns espiritualistas, algumas pessoas de algumas religiões
que são cristãs, mas que são bem misturadas com outras religiões até orientais, alguns católicos que são apenas aquele católico que é batizado na igreja, mas procura ser uma pessoa direitinha, pagar suas contas, fazer caridade, dar esmola, né? Então batiza os filhos e é uma pessoa, como diz assim, uma dita pessoa de bem, e ele acredita que se ele fizer as coisas direitinho e tudo, e ele é uma pessoa que tem salvação, porque ele não acredita nessa corrupção moral, física, espiritual que a queda causou, e que ele depende de Cristo para a salvação. Ele vai entender que se ele fizer tudo certinho, o resultado vai ser que ele vai acertar o caminho. Então, por isso que é tão difícil tirar isso da mente das pessoas quando nós vamos evangelizar, quando a gente vai falar para algumas pessoas que têm esse conhecimento, elas acreditam que elas não estão perdidas e que elas são pessoas boas e que pessoas boas vão para o céu. É só fazer as coisas certinho. E esse pensamento, ele tem esse fundamento, ou seja, tem muitos que pensavam assim e que foram grandes doutores da igreja cristã, e o pensamento deles está intrínseco ainda dentro dessas estruturas. E sendo ainda disseminado, mesmo sem dizer, isso foi Bernardo de Claraval, isso foi Anselmo de Aosta. Então sempre tem um pouquinho do pensamento deles dentro, ainda nessa estrutura, e sendo compartilhado até por alguns cristãos protestantes, tem alguns que acreditam nisso. Por exemplo, às vezes ele e a esposa são cristãos, mas o filho não é, o irmão não é, e ele acha assim, não, mas eu sou crente, essa pessoa não é, mas ela é uma pessoa boa, eu acredito que é um salvo. Eu já vi cristãos dizendo isso, como se dissesse assim, tem uma coisinha boa que ficou nele, talvez eu sou cristão, mas ele por ser uma pessoa boa, uma hora ele vai se converter, como se fosse um esforço da pessoa, e não é. Continuando. Sobre a liberdade. Dentro dos moldes de sua antropologia, São Bernardo elaborou uma psicologia da vontade, que merece uma exposição à parte. Não é possível isolar essa doutrina do seu contexto místico sem lhe fazer certa violência. Contudo, enquanto não perdemos de vista essa circunstância, poderemos não só expô-la sem receio de desfigurá-la, como também auferir grande proveito das novas perspectivas que nela se abrem para o campo filosófico. E aí vai trabalhar justamente dentro dessa ideia de liberdade, o livre-arbítrio, o fator livre e o fator arbítrio. Então a gente vai compreender um pouco sobre isso. Então o homem, sobre o livre-arbítrio, o homem foi criado para participar da felicidade de Deus. Para ser feliz é mister que se possa gozar o bem desejado. Para gozá-lo é preciso que se possa atingi-lo, e para atingi-lo requer-se um ato de assentimento ou afirmação. Ora, o poder de assentir implica a liberdade, por isso o homem foi dotado de uma vontade livre a que cabe decidir de sua salvação ou perdição eterna. Como vimos acima, o que o capacita a participar de Deus é precisamente essa sua vontade livre, pelo que a liberdade constitui a essência mesma da imagem de Deus no homem. Então, o que acontece aqui é que a compreensão em cima dessa tese e de várias outras teses parecidas com essa, e que a gente hoje atribui tudo a Arminio, mas nós vamos encontrar essa ideia de, ou seja, de livre-arbítrio muito presente nos padres, desde a patrística, escolástica e vários outros, bem mais antigos, vão trabalhar a questão do livre-arbítrio. Muitos e muitos vão trabalhar essa questão. E ainda hoje tem muita gente que pensa assim, tanto cristão protestante como católico, e como de algumas seitas cristãs, que acredita que salvar-se ou condenar-se está nas mãos do homem, na decisão, que a vontade do homem é uma vontade soberana, porque o homem é capaz de Deus. Então ele é capaz de discernir como Deus. Então ele é capaz de voltar-se, de reencontrar-se com o sagrado através da sua própria motivação, através da sua própria vontade. Se ele for para o inferno, é por causa da sua vontade. Essa é uma compreensão
de Bernardo de Claraval e de muitos da história da igreja, né, do pensamento cristão. Voltando assim. Ao passo, né, então ele vai falar também, ao passo que Agostinho repõe a imagem de Deus, preferentemente no espírito do homem, com suas potências e relações mútuas, São Bernardo propende mais para a opinião dos padres gregos, vinculando a ideia da imagem como a da liberdade. O livre-arbítrio é uma estrutura complexa, que além dos fatores livre e arbítrio, contém outros aspectos relacionados a outras potências da alma. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. O fator livre, né? Então a vontade consiste essencialmente no poder de consentir ou dissentir. Onde há vontade, ali há liberdade. Liberdade da necessidade, ou em vista da incompatibilidade entre liberdade e constrangimento, liberdade da coação. Então, existe a liberdade da necessidade e liberdade da incompatibilidade, que é a mesma que coação. A liberdade da necessidade e da coação é um privilégio inseparável da vontade. Encontra-se da mesma maneira em todos os seres dotados de vontade, nos homens, nos anjos, em Deus. Possuem-na igualmente os santos e pecadores. Nem mesmo o pecado, pois, é capaz de anulá-la, né? Isso que ele vai dizer. Por esse motivo, o próprio pecador continua a ser uma imagem de Deus. Então, olha só. E mesmo no estado de queda, o homem ser visto como a imagem de Deus. E ainda com essa capacidade de Deus, de decisão. Ou seja, depois da queda, toda a vontade do homem ela é maculada pelo pecado. Se não for Deus que possa trazê-lo, né, ou seja, restaurá-lo, ele não vai ter essa capacidade por si mesmo, porque sua vontade ela só vai tender para o pecado. O fator arbítrio, né, então, continuando. O segundo fator constitutivo do livre-arbítrio é uma energia espiritual. O arbítrio envolve conhecimento e julgamento. A vontade é apta a julgar seus próprios atos, isso é, a decidir de sua bondade ou malícia. Por isso, o livre-arbítrio não é apenas autodeterminação livre, mas também autojulgamento, dado que o ato volitivo, né, da vontade, enquanto o ato de um ser racional, vem sempre acompanhado de um ato cognoscitivo. Esse poder de autojulgamento inere ao próprio livre-arbítrio e, por isso, é inadmissível. Então, aqui, nessa citação, é justamente mostrando, né, que a vontade ou livre-arbítrio é um poder tanto de decisão quanto de auto-julgamento. Então, essa é a compreensão dele. Então, se o homem é um ser racional e ele é dotado de livre-arbítrio, dentro dessa linha de pensamento, vamos entender, ele tem capacidade, mesmo em estado de pecado, de decidir e de julgar entre a malícia, né, e entre a pureza. Então, é um pensamento extremamente herege. Continuando, ponto 3, a libertas concili et complaciti, né? Então, a gente vai entender o que é essa liberdade, né, de consciência e de liberdade. Então, aqui, o livre-arbítrio e, portanto, a liberdade da necessidade de coação estão sempre presentes onde quer que haja uma vontade que se julgue a si mesma. Entretanto, há duas outras liberdades que, embora devessem acompanhar o livre-arbítrio, são, contudo, facilmente admissíveis, pois nem sempre tomamos a reta decisão e nem sempre regozijamos no que é objetivamente reto. Como se vê, a estrutura do ato volitivo, e lembre-se, volitivo significa da vontade, é bem mais complexa do que poderia parecer à primeira vista. A decisão da vontade é precedida de uma espécie de reflexão sobre se algo deve ser feito ou não, bem como de um ato de agrado ou desagrado. Aquela consiste na ponderação, que a ponderação é a capacidade de julgamento, né, dos motivos. E esse é o efeito da atração ou da repulsa que os motivos exercem sobre o sujeito. A decisão final, por sua vez, procede de um ato livre da vontade. A ponderação dos motivos chama-se concílio ou complacito, o ser solicitado pelos mesmos motivos. Então, em poucas palavras, o concílio
tem a função de oferecer ao livre-arbítrio os objetos. Esses são aceitos ou rejeitados pelo complacito, que lhes avalia o valor subjetivo ao livre-arbítrio. Enfim, compete tomar a decisão definitiva. Seria muito bom, né? Ou seria muito assim, você teria muito poder de decisão, seria até talvez como Deus, se fôssemos assim, mas a gente sabe que na verdade não somos, porque se não for Deus para nos orientar, se não for sob o seu poder e a sua orientação, as nossas decisões, elas são terríveis, né? Então a gente precisa entender que no estado de pecado não tem como tomar decisões sábias se não o Senhor não nos salvar, então é complicado. Então aqui ele vai dizer, né, que o livre-arbítrio é simplesmente inadmissível, ou seja, libertas com clássico. Ao contrário, pode perder-se, o que infelizmente acontece com frequência. Enquanto o livre-arbítrio é um poder de decisão e autodeterminação, a libertas concili é a aptidão de bem avaliar os valores em vista da ação e, portanto, de nos libertar do pecado. A libertas complacite é o poder da complacência imperturbada nos referidos valores, pela qual nos libertamos da miséria. Então aqui é sempre a gente vê que uma marca da escolástica, uma marca desses pensamentos, é a ideia de razão, de racionalizar, de a questão de minha capacidade, de meu poder de decisão. Então a gente vê que o estatuto do homem sendo colocado em superioridade. Então é interessante sempre ver como é que essa linha de pensamento desse período ela é trabalhada. Então todo um pensamento de uma época que é trabalhado focando na ideia da supremacia da razão, do racional, né? Então e o homem vai sendo colocado em evidência, e isso vai caminhando para um antropocentrismo. Então a gente vai olhando, vai vendo as eras, vendo os acontecimentos. Então aqui está no período medieval. Depois do período medieval a gente vai ver que vai caminhar para quê? Para o período do iluminismo. Então assim, o renascimento, iluminismo e assim vai. Então o que? Vai ter uma ruptura com esse período para voltar lá para a especulação do período grego. Então para voltar lá para aquela especulação do século, do período clássico. E depois vai entrar para o iluminismo. Então a gente vai vendo que a ideia, as questões elas vão mudando e que o homem vai sempre se colocando como em evidência, né? Ou seja, a ideia da razão, a ideia da filosofia, a ideia da reflexão vai ganhando ares, né? Ou seja, da especulação, e vai sucumbindo àquela teologia mais raiz, né? Ou seja, lá do primeiro século da igreja, lá da patrística, vai sendo desconstruído no período da escolástica. Então é importante a gente ver que dentro do período medieval tiveram várias correntes de pensamento, vários períodos, porque foram muitos séculos, né? Então quase 1000 anos, e vai tendo essas mudanças e que vão caminhando para ainda chegarem, né, ainda mais no estatuto da supremacia do homem, né? Então, de colocar o homem como esse ser que tem toda a capacidade de decidir sem precisar mais da teologia. Então, a gente vai percebendo essa caminhada através da mudança de pensamento que vai ocorrendo a partir dos séculos da história do pensamento. Continuando. Liberdade e servidão. O homem é a imagem de Deus pelo livre-arbítrio e semelhança de Deus pelo livre concílio, e liberum complacito. Essa pode ser perdida, aquela não. Só a posse de todas essas liberdades, porém, o torna verdadeira e perfeitamente livre. A perda do libero concilium e do libero complacito, ocasionada pelo pecado original, reduziu o homem à condição de escravo. Aí ele continua. Mas como pôde ele perder aquelas liberdades?
A princípio, o homem era naturalmente livre de toda coação e sobrenaturalmente isento do pecado e da miséria. Mas, infelizmente, ele abusou de sua liberdade. Tal abuso foi possível porque as duas formas superiores da liberdade, em oposição à liberdade fundamental do livre-arbítrio, são passíveis de certa graduação. Com efeito, cada espécie de liberdade admite pelo menos 2 graus. Assim, a libertas consili, que consiste na reta avaliação das coisas, e portanto na liberdade do pecado, pode significar a impecabilidade que é própria de Deus, dos anjos e dos bem-aventurados, o poder de não pecar. Esse é o grau inferior da libertas concili. Se semelhantemente a libertas complacir comporta um grau superior, o não poder sofrer, e um grau inferior, o poder não sofrer, ainda que o homem só possua o grau menos perfeito dessas liberdades, a sua posse lhe assegura uma posição privilegiada entre a totalidade dos seres vivos. Graças à sua vontade livre, ele é o único ser capaz de alcançar uma genuína vitória, pois a liberdade não lhe foi dada para pecar, mas para triunfar do pecado. Então aqui a gente vai ver essa explicação dele sobre liberdade e servidão. E ele vai dizer que, em consequência do abuso dessa liberdade, o homem perdeu a liberdade do pecado e da miséria. Então, o poder de não pecar e não sofrer transformou-se numa impossibilidade de não pecar e não sofrer. Solidifica o poder da livre decisão, donde a sua condição de escravo do pecado e devedor da morte. Aí ele continua dizendo, pela queda, o livre-arbítrio ele se vê na presença de uma razão em desacordo com a vontade, e de uma vontade em desacordo da razão, por causa da queda. E despojado da semelhança com Deus, que é a fonte dessa dignidade sobrenatural, e descaído de sua antiga nobreza, o homem terminou por condenar-se ao exílio e à solidão, né? Então aqui ele vai mostrar que isso aconteceu por causa dessa incapacidade, dessa inconsistência entre a vontade, livre-arbítrio, o poder de tomar decisão, o poder de fazer essas constatações e poder fazer esse julgamento do que seria bom ou ruim. E esse descaimento do estado original é o que ele vai trabalhar, e também ele continua falando ainda sobre a cura da vontade. Então, ele vai falar sobre o amor, sobre vontade própria e vontade comum. Então, ele fala sobre esses assuntos, tudo. Isso nós estamos vendo aqui de uma forma resumida. Não vamos trabalhar todo o pensamento dele apenas nessa aula. Nós vamos ainda ter outros, né, que nós iremos falar, né, e não vai dar para falar todo o pensamento de Bernardo Claraval apenas nessa aula. Mas a gente vai ver um pouco e vai fazer com que quem quiser se aprofundar vá procurar fazer leituras maiores, né, e outros conteúdos que com certeza vai encontrar. Sobre liberdade e servidão foi o que nós falamos, sobre o descaimento do estado original. Então ele vai dizer que essa deformação é um efeito da perda do poder de reta avaliação e da reta complacência nas coisas. Então aqui a gente não vê ele mostrando que a queda do estado original separou o homem eternamente de Deus, fez com que todas as decisões dele fossem malignas e ele está totalmente obscurecido, sem nenhuma capacidade própria de achegar-se novamente a Deus. Mas ele vai dizer que é uma deformação. Então ele perdeu o poder de avaliação, ele perdeu o poder da razão, né? Então, mas aí ele vai ver que então a vontade própria ou egoísta é um dos piores flagelos da alma. Ele vai dizer mais pernicioso por mais espiritual. Isso é a teimosia e obstinação na avaliação das coisas. Por causa de sua natureza oculta, ele deve ser considerado como o mais nocivo de todos os males da alma. Corrompe na mesma medida em que domina. Ele vai dizer o próprio concílio, né, ou seja, os próprios desígnios dos corações, embora zelosos pela causa de Deus, carecem de conhecimento, como diz São Paulo, e se obstinam em seguir seus próprios erros, rejeitando toda a instrução. Tem-se em conta e, em desconhecendo a justiça de Deus, preferem confiar na própria justiça. Na verdade, é grande a presunção daquele que prefere
seu próprio julgamento ao da comunidade inteira. Em suma, o próprio concílio, né, os próprios desígnios, não passam de uma espécie de idolatria mal disfarçada. Eis, em resumo, o diagnóstico das liberdades humanas, no livre-arbítrio e na integridade do líbero concílio e do líbero complácito, consiste a saúde espiritual do homem. Pela perda dessa dupla integridade, o homem se torna doente. Então, ele vai dizer que essa doença, né, o que é o pecado, que é viver sobre os próprios desígnios, que é algo triste, pernicioso, obstinado na avaliação das coisas, né, prejudica, corrompe, domina o homem, que aí ele vai dizer que, embora zelosos de Deus, né, então assim, é impossível que nessa situação alguém seja zeloso de Deus, né, ele vai dizer que esse é o problema que torna o homem doente, e para isso existe uma cura. Por quê? Porque é preciso curar a sua vontade. Ele vai dizer que a cura da vontade pressupõe a restauração daquelas duas liberdades. Embora fundamentalmente possível, graças ao livre-arbítrio, tal restauração é inexequível só pelo esforço humano. Então ele vai dizer que o primeiro passo para o restabelecimento das referidas liberdades é a erradicação da vontade própria. E tal renúncia, por sua vez, pressupõe que a intenção volte a orientar-se pelo amor. Essa reorientação pressupõe a cura da perversão capital, que é o próprio concílio, né? Então ele vai dizer que essa situação de corrupção é porque seguir os próprios conselhos. Até aí tudo bem. A emenda da intenção, né, ou seja, requer que se submeta o próprio julgamento à verdade, pois ao saneamento da vontade deve-se preceder a cura da cegueira do entendimento. É mister que a vista interior volte a ser lúcida, simples e verdadeira, o que só é possível pela fé. Então aí vamos ver como é que consegue, né, obter essa fé. Então assim, existe uma cura para essa cegueira, para a cura da vontade, mas a gente vê que sempre vai mostrando que é uma luta do homem, é um direcionamento do homem em busca dessa cura, e não Deus levando o homem a fazer, mas é o homem buscando uma cura para isso. Então o amor, né, ele vai dizer que o amor é uma tendência muito natural da alma humana, visto que tudo quanto compõe a nossa natureza depende imediatamente de Deus. É dever da alma voltar-se amorosamente para ele, com seu objetivo e fim primeiro e natural. Justifica-se essa assertiva pela enumeração sumária dos motivos que impõem a todo homem, inclusive ao gentio, a obrigação de amar a Deus. Todos os homens devem-lhe a existência os bens corporais, tais como o ar, o alimento, a luz, etc. Os bens espirituais, tais como a razão, que nos distancia do animal e nos dá dignidade humana por excelência e livre-arbítrio. Então ele vai mostrar esse amor, né, como se o homem não tivesse perdido a capacidade de amar na queda. Aberrações do amor, né, ele vai falar também sobre esse tipo de amor, que é um amor, que é uma aberração. A despeito de tudo isso, o homem falhou em seu dever de amar a Deus. Foi preciso que ele impusesse em forma de mandamento aquilo que é de per si reto e natural, a fim de forçá-lo a esse amor natural, que é o amor a Deus, sem limites nem medida. Nessas condições, o amor tem de forçosamente evoluir, passando por várias fases sucessivas de aperfeiçoamento. Então, vai dizer que o amor pode ser trabalhado, né, ainda que seja na vida do ímpio, né, de uma forma que ele vai como se fosse crescendo e sendo trabalhado para ser um amor racional, um amor verdadeiro, um amor que é piedoso. Então, o amor próprio ou carnal como imposição da natureza, né? O primeiro grau do amor, né, presente é o amor a nós mesmos. Esse amor, como se insinua em São Paulo, né, no apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, procede de todas as demais modalidades de amor, né? Ou seja, desse amor a si mesmo vem as outras modalidades de amor. Essa prioridade do amor próprio ao amor carnal deve entender-se como uma necessidade decorrente da própria natureza humana, pois o homem não é puro espírito, mas de ser composto de corpo e alma. O termo carnal significa precisamente a parte animal ou corpórea da natureza do homem, pela qual esse é obrigado a satisfazer em primeira linha as necessidades do corpo. Aí ele vai dizer que essas necessidades, como sabemos, manifestam-se de maneiras muito diversas. Então ele vai falar também do amor de concupiscência,
Embora o amor próprio, enquanto exigência necessária da natureza, não seja pecaminoso, ele não deixa de constituir um mal, em vista de sua depravação pelo pecado original. Longe de ser uma necessidade importuna, o amor carnal degenera em concupiscência, e como tal nos atrai e solicita. A concupiscência é o amor próprio, a extravagar-se dos limites da necessidade. Então, quando o amor próprio passa a ser excessivo, né, ou seja, extravagante, ele passa a ser concupiscência, né? Ao passo que a necessidade concerne principalmente ao corpo, a concupiscência nasce do coração, donde a violência e a multiplicidade de suas manifestações. Então ele vai dizer que o coração humano ama as coisas terrenas, por encontrar nelas a felicidade, e acha que essas coisas externas podem satisfazê-lo, torná-lo feliz. Ele vai dizer que a primeira forma de amor se perverte pela concupiscência. O elemento animal sobrepuja o elemento espiritual, não só por causa da corporeidade do homem, mas por causa da corrupção de sua natureza pelo pecado. E essa corrupção é o que transforma a alma reta em alma curva, né? Então, a alma como se fosse piedosa da impiedosa. E a vontade própria e a vontade comum. Para facilitar a compreensão dessa curvatura, Bernardo distingue em um duplo movimento da vontade ou no amor, na vontade ou no amor. Um movimento egoístico, né? Vontade própria, ou vontade comum, que é um movimento desinteressado. Então, entre essas duas vontades existe uma oposição diametral. A vontade desinteressada ou comum constitui a caridade. Então, ele vai dizer que aquela vontade, né, ou seja, de fazer o bem desinteressado, é chamada de caridade. E aí, chegamos ao termo da nossa descrição da deturpação do estado original do homem. Então, ao passo que a caridade ou vontade desinteressada coloca o homem a partilhar seus bens com os outros, a vontade própria ou concupiscência nada quer compartilhar, nem com Deus, nem com o próximo. Deseja reter tudo para si. Então, por isso que ele vai considerar que é uma enfermidade fatal para a alma, né? Uma enfermidade fatal da alma, e por causa de sua oposição direta com a caridade e com Deus, que é a caridade em pessoa, a vontade própria se vê em estado de guerra com Deus. Então, aqui, por isso que ele vai falar dessa diferença entre vontade própria e vontade comum. E a cura desse amor, né? Então, o desamparo com que se encontra o homem nessa situação não é motivo para desespero, dada a indestrutibilidade da imagem de Deus na alma. Então, ele fala de corrupção, ele fala de perversão, ele fala dessa situação que o homem chegou por causa do pecado original. Ele fala de tudo isso, mas ele continua defendendo de que a imagem de Deus no homem não foi destruída por causa do pecado, e ainda ficou um pouquinho ali de graça, de fé, alguma coisa que faz o homem refletir, né, e reconquistar o amor, restaurar sua divina semelhança. Ele vai dizer que o arrependimento sincero, né, ou seja, vai reconquistar, e uma vez restabelecida a caridade, mas ele não coloca que esse arrependimento sincero é promovido por Deus, que vai fazer com que o homem nasça, né, novamente, por causa da graça. Ele vai colocar sempre como se fosse um movimento do homem. Então, ele vai dizer, com o amor de Deus, a alma recupera sua verdadeira vida divina, pois Deus é amor. E este amor atinge o seu ponto culminante nas núpcias espirituais da alma com o Verbo. Ele vai falar a citação em Cânticos, né? Ou seja, em Cânticos 83, página 1, 181. Ele vai falar sobre isso nessa obra, né? Ou seja, em Cânticos, né? 83, página 1 a 181. Então aqui depois, quem quiser olhar a referência, que eu vou passar qual é o livro que nós estamos usando como referência e o capítulo que nós trabalhamos. Eu já estou finalizando, porque aqui hoje foi bem longo, porque eu quero terminar, e porque Bernardo Claraval é muito interessante. Já falei dele algumas vezes, mas a gente compreender esse pensamento dele, né? Então ele vai mostrar que esse retorno, né, ao amor, é a humildade. Primeiro é a humildade. E ele vai dizer que ela é uma virtude pela qual o homem adquire conhecimento verdadeiro de si mesmo e de sua própria miséria. Através da humildade, né, esse diz que a humildade é o primeiro grau da verdade.
e nos reconduz aos outros 3 graus, que é o primeiro grau da verdade, é o reconhecimento da própria miséria. O segundo é a caridade, um sentimento de entender que é miserável e que precisa fazer obras, precisa ver que existe um amor social, né? Ou seja, que é de fazer o bem aos outros e ajudar os necessitados. E depois o terceiro grau, que é atingido quando o homem é plenamente purificado e coloca sua atenção na contemplação das coisas invisíveis. Então, esse é o grau. Então, ele vai falar também de uma consideração da própria miséria, que vai também ter 4 graus de amor, né? Primeiro, o homem se ama a si mesmo sob o império da necessidade, é o amor carnal. Do jeito que tem os 3 graus da verdade, né? Os 3 graus da humildade, existe também os graus da miséria, né? Então, o segundo é quando o homem reconhece sua miséria, se dá conta da precisão que tem de Deus e assim dá o primeiro passo do amor a Deus, embora ainda não ame por ele mesmo, mas em atenção ao seu próprio interesse, ou seja, busca a Deus por interesse. E depois é o terceiro grau, ou seja, ele vai dizer que esse estágio é o mais longo de todos. Então ele vai dizer que ou seja, graças a um conhecimento sempre mais perfeito de Deus e a uma crescente unidade com ele, o homem começa a amá-lo por ele mesmo, mas também em vista de seu próprio bem, por haver experimentado em si a própria doçura de Deus. Esse estágio só ser o mais longo de todos, e é provável que um homem jamais consiga ultrapassá-lo na vida presente. Então ele vai mostrar, ou seja, que reconhece, mas mesmo assim, ou seja, ter essa bem-aventurança, ter esse conhecimento bem mais perfeito, dificilmente se alcança nessa vida. Ele vai nesse grau de amor perfeito, né? Então, nesse grau supremo do amor, o homem atinge a sua perfeição. A necessidade e a concupiscência se desvanecem, contudo, nem mesmo esse amor supremo exclui o amor próprio, pelo menos em sua forma totalmente purificada pelo amor de Deus. Numa palavra, o homem torna a ser uma perfeita semelhança de Deus, e essa assemelhação ou deificação faz com que ele se ame a si mesmo enquanto semelhança de Deus. O amor a Deus e o amor à sua semelhança, que é o homem, vem a ser uma e só a mesma coisa. Então aqui é onde ele vai mostrar que pode o homem tornar-se perfeito através dessa entrega totalmente a Deus, dessa aproximação, e que como se o homem e Deus fossem ser uma só e mesma coisa, né? E ele vai caminhando justamente para falar da união mística, que ele também é um místico, lembrando que a gente trabalhou isso, a questão da união mística com Deus. Ele é considerado um doutor por excelência na mística, e ele foi extremamente famoso na Idade Média. Dante, nos últimos cantos da Divina Comédia, escolheu por guia no caminho da união mística, né? Escolheu Bernardo de Claraval. Como mestre da ascese e da mística, sua influência foi profunda e duradoura. Dentre os vitorinos até São Boaventura, os grandes mestres da espiritualidade medieval vão se inspirar nos seus escritos. Em todos eles, o ardor do amor místico vai de mãos dadas com o esplendor das ciências profanas. Ainda hoje, o grande místico e asceta faz jus à nossa gratidão, mercê de suas próprias intuições psicológicas, notadamente no domínio da vontade. Então aqui, ou seja, sobre a união mística com Deus, tem algumas situações, algumas citações que nós vamos ler, não todas, mas pelo menos umas duas. Ele diz assim: Deus e o homem, porém, não se identificam nem pela substância nem pela natureza, por isso não podemos dizer que sejam uma só coisa, contudo podemos afirmar com absoluta verdade e certeza que são um só espírito, desde que se encontrem unidos pelos laços do amor. Esse ser, porém, decorre menos de uma associação das essências do que da harmonia das vontades. Outra citação. Que será então aquela unidade pela qual muitos corações e muitas almas dizem uma só coisa? Não me parece que lhe devamos dar o nome de unidade, se a compararmos àquela que não une muitas coisas, mas designa um único de maneira inteiramente singular. Logo, a unidade singular e suprema é aquela que não resulta de uma associação, mas que vigora desde a eternidade. Esta não se efetua em virtude do referido ágape espiritual, posto que nem sequer é produzida, ela é pura e simplesmente. Muito menos devemos fazê-la proceder de uma com uma aliança de essências, ou de um consenso de vontades, pois nada disso ali existe.
Aí ele vai dizer, pois como já disse, eles têm uma só essência e uma só vontade. No que é único, porém, não há lugar para o consenso, nem outra coisa qualquer do mesmo gênero. Para que possa haver consenso, requerem-se pelo menos duas vontades. Semelhantemente, deve haver duas essências, para que haja uma reunião ou unificação por consenso. E ele vai dizer, ora, Deus e o homem subsistem em si mesmos, e se distanciam por suas próprias vontades e substâncias, a nosso ver. Eles se mantêm unidos um ao outro de maneira inteiramente diversa, a saber, não pela confusão das substâncias, mas pela harmonia das vontades. Essa união consiste, pois, na comunhão das suas vontades e no consenso da caridade. União feliz se a conheceres por experiência, nenhuma se a comparares. Então aqui a gente vê que todo o pensamento voltado para essa questão da racionalidade, mas também voltado para essa questão da união mística, que é iniciada não por um desejo, né, uma vontade de Deus, né, uma decisão de Deus de perdoar o homem, de restaurá-lo, de abrir os seus olhos espirituais depois da queda, mais uma decisão que é motivada pelo homem que vai buscar se unir com Deus novamente, tornar uma só essência com Deus, mas não substâncias, não a mesma substância, né? Substância diferente. E que é o homem que vai buscar essa beatitude, que ele é capaz de Deus, ele é capaz de buscar essa beatitude, capaz de voltar-se para Deus através da busca, da oração, da piedade. Mas como ter tudo isso, né? Ou seja, a gente traz para tentar compreender esse pensamento a partir do que nós conhecemos da Escritura. Nunca vá seguir o pensamento da mística, porque é um pensamento sedutor, né? Ou seja, e comparar com o conhecimento da ortodoxia. É importante entender que a gente parte do conhecimento que nós temos, que nós estamos adquirindo na teologia, para compreender o que eles estão, o que eles fizeram, o que eles escreveram sobre a mística. Então, para compreender isso, é preciso que a gente compare o que nós conhecemos com o que era conhecido, né, com o que foi trabalhado nesse período, para que a gente possa entender. Porque senão vamos voltar para pensar como místico. E não tem como fazer isso, porque é um caminho herege. Então é importante ter isso. Tem coisas positivas, tem afirmações dele que são teológicas, sim, mas ele transforma tudo isso para colocar a supremacia do livre-arbítrio, né, da livre decisão do homem de buscar a Deus. Sempre como se fosse uma responsabilidade do homem buscar a Deus, uma responsabilidade do homem se limpar do seu pecado, uma responsabilidade do homem se livrar dessa mácula, né? Porque mesmo assim não caiu totalmente, foi mais ou menos caído. Então não foi morto, foi mais ou menos morto. Então aí você vai ver que os versículos bíblicos, eles derrubam a tese dele, porque quando diz que ele não perdeu totalmente a identidade com Deus, a imagem, porque ainda ficou, não foi totalmente perdida, então ficou alguma coisa. Então assim, aí a gente entende que então qualquer um pode conseguir esse caminho, qualquer um. Então aí vai ver o quê? Que aquele versículo que diz que todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, vai tantos, vai o texto de Efésios, né? Então primeiro capítulo de Efésios a gente vai ver justamente então que fomos eleitos desde a fundação do mundo. Então assim, vai desconstruindo tudo, porque aí foi todos que foram eleitos, como eleger todos, então aí não havia, desconstruía tudo, dá para uma salvação universal, e só não se salva quem não quer, o homem tem o poder de se salvar ou de se condenar. Então que a gente possa olhar para esses pensamentos desse período sempre com essa visão de entender a partir do que nós conhecemos, a partir da comparação com a teologia verdadeira, ortodoxa, bíblica, reformada. Agradeço a vocês que ouviram esse áudio até aqui.
Espero que essa aula tenha ficado clara sobre o pensamento de Bernardo de Claraval, dentro desse período da escolástica, como um místico, lembrando das características da mística, lembrando das características dessa busca, dessa união mística. Não deixem de esquecer que dentro desse pensamento da escolástica é o império da razão, é o império da questão do homem, né? Ou seja, de uma certa busca de antropocentrismo já, uma ideia de que o homem vem de Deus e volta para Deus, essa ideia da união mística, que é sempre um movimento do homem em direção a Deus. Então, sempre lembrar que são essas as características desse pensamento, principalmente dentro da mística, certo? Então, muito obrigada a todos vocês, Deus os abençoe. Eu acredito que sábado nossa aula vai ser presencial, certo? Fica todos com Deus, um abraço.